Muito bem, vamos começar então o nosso curso sobre significados espirituais na Bíblia. Então, nós vamos falar o significado espiritual dos números, das cores, dos materiais, dos animais, plantas e pedras preciosas. Gente, esse é um conteúdo muito vasto, nós não vamos conseguir, por exemplo, falar sobre todas as plantas, ou todos os animais, ou todos os números e cores, mas os principais nós vamos estar, ou os mais frequentes símbolos que aparecem na palavra de Deus, nós vamos estar abordando. Existem livros, muitos livros a respeito desse assunto que eu estou compartilhando com vocês, e nós vamos apenas passar rapidamente. Bem, não tão rapidamente, mas não vamos conseguir aprofundar em tudo que está embutido aí de significados espirituais na palavra de Deus. Quais são as formas de ler ou interpretar as Escrituras? Nós podemos ler e interpretar a Bíblia de várias maneiras, como, por exemplo, a forma devocional ou espiritual. O que Deus quer falar comigo hoje? É uma maneira de você ler a Bíblia. A maneira literal ou simples. O que o texto está dizendo no sentido mais direto? Terceiro, histórico-gramatical. O que isso significava para os primeiros ouvintes? Qual que é a circunstância histórica que tal conteúdo está sendo transmitido? A forma literária, que tipo de texto é esse, como ele quer ser lido? Por exemplo, o Salmo se lê diferente de uma narrativa de uma história, que se lê diferente de uma parábola. Então, nós precisamos também adequar a leitura ao tipo de texto que ele é. Tem a leitura canônica, a Bíblia interpreta a Bíblia, ou seja, como esse texto se conecta com o resto da Bíblia. A leitura cristocêntrica, o que isto revela sobre Cristo e o Evangelho. A leitura moral e ética, como isso orienta o meu modo de viver. A leitura acadêmica ou crítica, como estudar a Bíblia com métodos científicos e históricos. E a maneira simbólica ou alegórica, que símbolos, imagens e metáforas o texto quer mostrar. Então, esse é o nosso conteúdo, de fazer uma leitura simbólica ou alegórica de alguns elementos, porque a Bíblia, ela não é toda simbólica, nem toda alegórica. Mas, em alguns momentos, nós vamos ver que certos exemplos utilizados, certos materiais ou plantas ou números, eles trazem em si algo mais profundo. Então, como vocês podem ver, há várias maneiras de ler e interpretar a Bíblia, mas esse curso nós vamos focar na leitura simbólica e alegórica, que, como vocês estão vendo, não é a única, é uma leitura entre muitas. Leitura simbólica ou alegórica. Esse tipo de leitura predominou em 3 períodos da história da Igreja. A Igreja Antiga, séculos 2 a 4, através da Escola de Alexandria. Ali existia uma forte tradição de leitura alegórica entre filósofos judeus e gregos. Esse foi um período da história da Igreja em que os pais da Igreja tentaram usar a filosofia para dar sustentação aos argumentos do cristianismo. Tá? Então, houve uma forte tendência a ler tudo de uma maneira alegórica nesse período. Por exemplo, Clemente de Alexandria, que é um dos pais da Igreja, influenciado pela filosofia platônica, tendia a ir além do sentido literal e via muitos textos como símbolos de verdades espirituais mais profundas. Também Orígenes foi o grande sistematizador da leitura alegórica na Igreja Antiga e dizia que havia 3 sentidos na Bíblia: corpo, alma e espírito. O corpo é a leitura literal, a alma uma leitura moral e o espírito, algo mais profundo, é uma leitura mística ou espiritual da palavra de Deus. E o que ele dizia era o seguinte: se um texto era escandaloso ou estranho literalmente, isso era um convite a buscar o sentido espiritual do texto, ou o sentido simbólico. Também os pais latinos, do século IV ao século V, principalmente com Agostinho. Ele, Agostinho, organiza princípios para interpretar as escrituras que abrem espaço para sentidos espirituais do texto.
Mas Agostinho, ele é moderado, ele não é um alegorista maluco, querendo ver símbolos em todos os lugares, não. Mas, a partir dele, a ideia de vários sentidos para a escritura vai se tornando padrão e prepara o terreno para a Idade Média, que é o terceiro período, em que essa leitura simbólica ela é a mais forte, que é na Idade Média, do século V ao XV. Nessa época, existiam os famosos quatro sentidos da escritura: o sentido literal, que o texto narra ou afirma historicamente; o sentido alegórico, como o texto aponta para Cristo ou para os mistérios da fé, através de tipologia ou figuras; o sentido moral, como o texto orienta a vida e a moral; e o sentido anagógico, como o texto aponta para a realidade futura, o céu, o fim dos tempos, a eternidade. Então, na Idade Média, essas quatro formas de leitura eram muito populares e Agostinho deu uma ênfase maior no sentido alegórico, mas ele era equilibrado. Nessa época, não se despreza o sentido natural, mas se torna muito forte o uso do sentido alegórico para quase toda interpretação das Escrituras. Vocês sabem que Agostinho foi uma figura importantíssima na história da Igreja. Ele é talvez considerado o maior pai dos pais da Igreja nos séculos iniciais. Então, ele coloca um fundamento que vai até o século XV, ou seja, muito depois dele ter morrido. Portanto, na Idade Média, a leitura simbólico-alegórica da Igreja Católica Apostólica Romana, por quê? Porque Agostinho era um padre romano, se torna parte quase inevitável da exegese cristã. Ou seja, para se compreender um texto, sempre tinha que se procurar algo simbólico para encontrar princípios bíblicos, seja Cristo, seja algum dos pilares da fé. Mas com a chegada da Reforma Protestante, Lutero, Calvino e outros criticam como arbitrárias muitas das interpretações medievais. Então, essa leitura ela se tornou muito forte e estava se praticamente perdendo as outras leituras, principalmente a literal e a moral. Então, durante esses três períodos, essa leitura simbólica foi muito forte na história da Igreja. Porém, essa leitura se torna muito útil, por exemplo, em textos poéticos, como o livro de Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. Então, mesmo hoje, quando nós lemos textos poéticos, ou seja, livros da Bíblia que foram escritos em formato de poesia, essa leitura ela é muito importante. E não só nesses livros poéticos, mas também nos livros apocalípticos, Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Então, por exemplo, esses três livros usam uma simbologia muito forte, principalmente o livro de Apocalipse. Então, o que nós vamos ver aqui nos ajuda bastante ao interpretarmos esses textos proféticos ou apocalípticos. Muito bem. Sobre os textos poéticos, eu vou dar um pequeno exemplo aí do livro de Cantares. O noivo escreve para a noiva o seguinte: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Já pensou? Comparar sua amada às éguas dos carros de Faraó? Os cavalos ou éguas de Faraó eram animais de elite, belos, fortes, caros e cuidadosamente treinados. Os cavalos, eles não são animais apenas decorativos, mas dotados de força e coragem para levar carruagens e participar de batalhas. Portanto, a noiva aqui é comparada a um animal com características belas, nobres, majestosas. E também mostrando que ela não é só bonita, mas dotada de força para manter e edificar um lar. Então, essa figura das éguas de Faraó era comparando a noiva não só a algo nobre, bonito e belo, formoso, mas também a força que a mulher tem no sentido de edificar um lar. Então, é muito importante essa leitura simbólica, porque a nossa cultura é uma cultura bem diferente da época do Antigo Testamento, e nós achamos estranho muitas das coisas escritas nesses livros. Tá? É verdade que essa linguagem está associada também, de maneira muito forte, à cultura do povo judeu do Antigo Testamento. Ok? E livros apocalípticos, como, por exemplo, Apocalipse 2,18.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O fogo ilumina e revela a real força dos materiais, pois consome tudo que é perecível, mostrando que nosso Senhor enxerga tudo, sonda e penetra além das aparências externas. Então, essa leitura ela é importante quando nós estudamos certos tipos de texto nas Escrituras. Mas ela também pode ser aplicada com equilíbrio a todos os livros da Bíblia. Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. É claro que nós cristãos não vamos construir alguma coisa para Deus com madeira, feno. Esses são materiais que são tomados no sentido simbólico. Por exemplo, ouro, prata e pedras preciosas. Ouro fala da glória de Deus, prata da redenção de Cristo e pedras preciosas dos dons do Espírito Santo. Então, se a nossa vida cristã é edificada para a glória de Deus, baseada na salvação que recebemos de Cristo e através dos dons do Espírito Santo, então esse fundamento ele vai permanecer no juízo de Deus. E madeira, feno e palha, o simbolismo é, madeira fala da natureza do homem, nós vamos estudar isso quando vermos os materiais na Bíblia, tá? Madeira aponta para a natureza do homem, feno para a glória do homem e palha para a obra do homem. Então, há muitos versículos bíblicos, se você encontra a palavra palha, fala do que o homem natural edifica e que não vai se sustentar diante da presença de Deus. Então, em alguns outros livros, em algum momento, essa leitura simbólica e alegórica, ela enriquece o texto. Não sei se alguns de vocês já tinham visto essa explicação, mas é muito bonito quando nós enxergamos esse texto sobre esse ponto de vista, com o simbolismo do ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, a leitura simbólica ela é importante em vários momentos, mas há alguns perigos que nós precisamos evitar. Apesar de sua utilidade, há alguns riscos que precisamos evitar. Fazer da Bíblia uma tela em branco. Quando tudo vira símbolo, qualquer detalhe pode significar qualquer coisa. Então, a Bíblia não é alguma coisa que você pode tudo interpretar simbolicamente. O texto deixa de dizer algo que vem de Deus, se a gente vê como uma tela em branco, e passa a dizer algo que eu quero transmitir. Segundo perigo, romper o vínculo com o sentido literal e histórico. A Bíblia, gente, não caiu do céu como um livro de códigos ocultos, mas tem um autor humano e conta histórias reais de um povo específico do Antigo Testamento e de Cristo e a Igreja no Novo Testamento. Então, a interpretação não pode romper com o sentido literal. No exemplo anterior que nós demos, do ouro, prata e pedras preciosas, a interpretação não rompeu com o que Paulo queria transmitir, que a nossa obra precisa ser uma obra fundamentada em Deus, mas apenas expandiu mais o entendimento dele. Terceiro perigo, produzir doutrinas estranhas sem base sólida. Dessa forma, é fácil justificar heresias e criar ensinos bizarros, virando quase um esoterismo cristianizado. Então, a leitura simbólica, ela se aplica, mas não completamente, não em todos os textos, tá? Quarto perigo, ignorar os gêneros literários. Nem todo texto pede o mesmo tipo de leitura, pois cada gênero, narrativas históricas, leis, salmos, provérbios, tem suas próprias regras. E se eu alegorizar tudo, trato uma narrativa como se fosse uma parábola, ou então posso ler uma parábola como se cada mínimo detalhe tivesse um significado secreto. Não, nós precisamos compreender o gênero literário que nós estamos examinando e, se for coerente, então aplicar igual aquele texto de Cantares que nós vimos há pouco. Quinto período, criar um elitismo espiritual e também manipulação. Uma leitura muito alegórica costuma alimentar a ideia de que só alguns iluminados podem entender a Bíblia, criando um clero que só eles detêm os segredos. Então, gente, essa leitura simbólica, ela enriquece, mas ela não é absolutamente necessária.
Não são só os letrados que vão conseguir enxergar. É verdade, você vai precisar de um pouco mais de estudo, mas nós precisamos evitar esse conceito que só pessoas extremamente instruídas podem ler a palavra de Deus e podem interpretar os símbolos. Líderes podem usar também interpretações alegóricas para controlar e manipular os seus liderados. Isso acontece. Sexto perigo, desmontar a coerência da Bíblia. Se qualquer coisa possui um significado oculto, a Bíblia pode virar um mosaico de mensagens desconectadas. Então, gente, repetindo, a leitura simbólica sempre reforça o texto no qual ela está inserida e não cria alguma outra leitura completamente desconectada da realidade do texto que está sendo estudado. Precisamos considerar que Deus fala de forma coerente e que há um enredo central se desenvolvendo para uma conclusão. Sétimo perigo, forçar Jesus em tudo de forma artificial. A leitura cristocêntrica é boa e necessária, mas o exagero alegórico pode enfiar Cristo em qualquer número, cor, medida, etc. E por último, o último perigo é tentar descobrir algum código secreto nas Escrituras, tá? A Bíblia usa números com um significado simbólico, não como código secreto, para decifrar mensagens ocultas em todos os versículos. É a Cabala, um tipo de superstição judaica que tenta fazer isso. Então, a Cabala, ela pega, nós vamos ver, cada letra tem um valor numérico, e ela tenta fazer isso com todas as palavras da Escritura, tentando encontrar alguma mensagem secreta. Não, isso está errado, gente. Se você vê alguma coisa relacionada à Cabala, foge, porque essa é uma superstição judaica. Então, são esses perigos aí que nós precisamos evitar. Usando a leitura simbólica alegórica de forma responsável. O sentido literal deve ser a base da leitura. Primeiro, nós precisamos ver o que o texto quer dizer dentro do seu contexto específico. E, em segundo lugar, que simbolismos legítimos, considerando o sentido literal, podem surgir disso. Segundo, Cristo e o Evangelho como centro. A boa alegoria não contradiz o Evangelho, nem relativiza a cruz, a graça, o arrependimento, o pecado ou o julgamento. Terceiro, regra da fé e da história da Igreja. Não inventar interpretações particulares sem levar em conta a tradição da Igreja, mestres confiáveis e outros irmãos. Tem pessoas nos últimos décadas ou nos últimos séculos que têm criado leituras da Bíblia que ninguém em toda a história da igreja enxergou. Gente, nós precisamos questionar. Será que ninguém, nenhum gigante da fé viu o que a pessoa viu nos últimos 50 anos? Olha, é ser muito orgulhoso, tá? Então, nós precisamos, ao fazer essa leitura, estudar o que outros dizem a respeito desse mesmo texto ou mesmo versículo. E, finalmente, frutos práticos. Uma leitura alegórica saudável leva a mais amor, santidade, justiça, arrependimento, não foge da realidade e não cria orgulho espiritual ou confusão. A leitura simbólica sempre precisa trazer frutos práticos e saudáveis. Muito bem, vamos então começar com o significado espiritual dos números na Bíblia. Deus usa muitos numerais na Bíblia e eles estão cheios de significado. Para aqueles que fazem uma leitura superficial das Escrituras, os números podem parecer aleatórios, mas para o Deus de infinita sabedoria e gloriosa perfeição, todos eles têm um propósito específico. E é uma grande perda quando não compreendemos o significado espiritual e a simbologia embutida nesses números. Então, gente, não é todo número nas Escrituras que tem significado, não. Mas alguns têm, alguns se repetem mais frequentemente. E quando você junta esses versículos, você consegue ver alguma coisa sendo transmitida através de certos números. A Bíblia é inspirada por Deus e, por essa razão, cada palavra nas Escrituras é importante e significativa. Como os nomes, o uso dos números pode nos revelar verdades e significados espirituais mais profundos. Então, os nomes têm significado espiritual e também os números, ok? E eles são também usados como recurso
pedagógico divino para nos transmitir preciosas lições espirituais. Há um princípio de interpretação da palavra de Deus chamada lei da primeira referência, que nos diz que a primeira vez que qualquer coisa aparece na Bíblia, geralmente essa passagem nos revela o significado espiritual dessa coisa. E isso também se aplica aos números. Então, se você pegar Gênesis capítulo 1, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, é a primeira vez que o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é usado. E nessa primeira referência ao número, você vai ver que vai combinar quando esse número é repetido lá na frente com vários princípios. É muito bonito, gente. Ao examinar todos os versículos em que certo número aparece na Bíblia, você será capaz de concluir o significado deste número por meio do consenso geral. Muitas pessoas na história da igreja já estudaram exaustivamente esse assunto, e aqui estamos apresentando apenas um pequeno resumo das conclusões tiradas anteriormente. Então, quem deseja uma bibliografia, eu recomendo 3 livros. O primeiro é esse, do Christian Shen, Os Números na Bíblia. Excelente! Fala dos principais números e traz lições espirituais. Esse livro, sim, ele é maravilhoso se você quer aprofundar mais nesse tema. Há um outro livro do Danduque que também fala de maneira mais reduzida, não tão profunda como o primeiro, Nomes e Números Bíblicos, ok? E tem esse livro aqui que é um clássico na história da igreja. Ele está em inglês, Number in Scripture, de E.W. Bullinger. Olha, esse livro tem umas 400 páginas falando só dos números na Bíblia. Esse é um estudo excepcional, mas muito profundo e algumas vezes até difícil para interpretar e para ler. Como eu falei, o melhor livro, se você quiser aprofundar nesse tema, é o primeiro aí, Os Números na Bíblia, de Christian Shen. Eu usei os 3 para preparar esse curso, eu tenho eles, então é por isso que eu indico. Ao estudarmos o significado espiritual dos números, nós precisamos também falar sobre gematria. Não sei se alguns de vocês já ouviu sobre essa palavra. Em alguns idiomas não existem caracteres para os números, mas só para as letras do alfabeto. Nesses casos, cada letra tem um valor numérico, como, por exemplo, no idioma romano. I é igual a 1, V é igual a 5, X é igual a 10, L é igual a 50, C tem um valor de 100, D de 500 e M de 1000. Então, antigamente, falava o seguinte, século XVI, escrevia-se século XVI. Por quê? Porque essa é uma característica do idioma romano. Então, assim como o idioma romano, todas as letras dos alfabetos hebraico e grego têm atribuídas a si um certo valor numérico, como, por exemplo, aí, o alfabeto hebraico. Então, por exemplo, a primeira letra lá, Aleph, tem valor de 1, Bet, valor de 2, o último, Tal, valor de 400. Então, a Cabala pega uma palavra que tem certo número de letras hebraicas e vai descobrindo o número para todo lado para tentar encontrar alguma coisa oculta e escondida. Gente, isso é misticismo, tá? Então, tanto no idioma romano, como no hebraico e no grego, você não tem para números caracteres diferentes. Eles usam o próprio alfabeto. Hoje nós temos o nosso alfabeto de A a Z e os números de 1 a 9, ou de 0 a 9, que a leitura fica muito mais simples. E também o idioma grego tem essa mesma característica. Então, por exemplo, quando diz lá que sobraram 12 cestos cheios, o número 12 é o iota com o beta. Então, no original grego, você não vai ver lá um númerozinho 1 e 2. Não, você vai ver letras do alfabeto grego representando números. Então, a gematria é isso. É pegar uma palavra, geralmente um nome, tomar os valores numéricos de cada letra para ter um resultado. Então, por exemplo, quando João fala, o apóstolo João em Apocalipse, que o número da besta é 666, você vai ter que pegar algum nome e ver o valor numérico desse nome no original, onde ele foi escrito, e ver se a soma dá 666.
ok? Então, por exemplo, se você pegar a palavra Nero César com caracteres hebraicos, vai dar a soma de 666. Então, isso é gematria. Portanto, a gematria associa certo valor numérico a cada nome ou palavra no hebraico ou no grego. Ok, vamos começar. Número 1. O número 1 é o número de Deus. Como número cardinal, significa unidade, independência, singularidade, suficiência. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Deus é único e não há nada e nem ninguém igual, semelhante, parecido ou próximo a ele. Isso é o número cardinal. Um ou único sempre aponta para Deus. O número 1 fala de Deus em sua independência, singularidade, supremacia e suficiência. E também fala de uma unidade, harmonia e uma concordância que é encontrada somente em Deus. Então, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, está falando da unidade, da harmonia. Então, você tem aí um número 1, eu e o Pai somos um. Esse um fala de Deus, fala da unidade entre as pessoas da Trindade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Está vendo? O número 1 está se referindo a Deus. O número 1, sendo indivisível, é independente e a fonte de todos os outros. E assim é a divindade. Deus é independente de tudo mais e todos necessitam dele. Sem o número 1, não haveria todos os números. Sem Deus, não haveria nada do que foi criado. E como número ordinal, ou seja, um entre vários, significa primazia ou supremacia. O primeiro mandamento é: não terás nenhum outro Deus diante de mim. Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Não em segundo lugar, nem em terceiro lugar, em primeiro lugar. Fala que Deus vem antes de tudo, dele é a primazia sobre todas as coisas. O que Deus criou no primeiro dia foi a luz, e essa é a natureza de Deus. O apóstolo João fala: Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, no primeiro dia da criação, Deus estava lá através da luz, que é a própria natureza dele. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, que mostra o poder e a glória de Deus na criação. Todos os primogênitos ou primeiros filhos no Antigo Testamento pertenciam a Deus e eram santos para o Senhor. O Êxodo 22, 29 diz: meu é todo primogênito, tanto de animais quanto de pessoas. Eles são consagrados a mim. A primeira parte das primícias, ou seja, da colheita, deveria ser trazida e consagrada a Deus, pois dele é a primazia em tudo. Então, numa colheita, os primeiros frutos que amadurecem eram trazidos diante de Deus, como oferta e agradecimento. E ele deve ter o primeiro lugar em todas as coisas, Colossenses 1,18. Resumindo, como um é a fundação de todos os números, esse é o número de Deus. Todas as coisas começam com um. Deus é o princípio de todas as coisas. E nenhum número inteiro natural vem antes de um, ou seja, nada veio antes de Deus. A matemática hoje, ela tem números 0, -1, -2, mas o número inteiro, não existe nada que você pode pegar que é menos alguma coisa. Por exemplo, menos 2 laranjas. Não existe isso, não é um número natural, é um número artificial, os números negativos, ok? E é um número inteiro, não é fracionado. Então, nenhum número inteiro natural vem antes de um, ou seja, Deus veio antes de todas as coisas. Observação. O último livro da bibliografia fornecido anteriormente, aquele Numbering Scripture, do E.W. Bullinger, gasta simplesmente 42 páginas para descrever todas as características do numeral 1 nas escrituras. Já pensou, gente? E a letra não é grande, não, letra pequena. Então, há muita coisa embutida nesse número, nós só estamos transmitindo aqui as coisas mais importantes. E observação 2, apesar de se referir primariamente a Deus, quando diz respeito ao homem, sempre tem um sentido negativo, pois aponta para a independência do homem, o egoísmo do homem e a rebelião do homem contra o Criador.
Então, gente, muitas vezes um número não tem apenas um significado. Ele tem alguns significados, sendo que o mais frequente nesse caso é Deus, mas quando ele se refere ao homem, o sentido é negativo. Número 2. 2 é o número do Senhor Jesus e também da igreja. O Filho é a segunda pessoa da Trindade. Ele é chamado de segundo homem, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Ele, Cristo, tem duas naturezas, divina e humana, e sua obra na terra foi dupla, sofrimento e glória. Está vendo? Muitas vezes apontando para a pessoa de Cristo. E também associado à igreja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, se tiver 2, já basta. Ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Mas o número 2 também revela diferença, tanto para o mal quanto para o bem. Se você tem duas pessoas, elas podem se unir em um mesmo propósito ou elas podem se opor uma à outra. O 2, então, ele revela diferença. Para o mal, fala de divisão, de oposição, de contraste, e para o bem, fala de união, cooperação e de um testemunho confiável. Então, vamos dar alguns exemplos aqui do número 2, realçando diferença para o mal, ou seja, divisão, oposição. Luz e trevas, bem e mal, amor e ódio, dia e noite, carne e espírito, Cristo e o anticristo. O homem tem duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. Então, há uma batalha dentro de nós. Porque a antiga natureza, ela não deixa de existir quando nós recebemos a nova natureza da parte de Deus. Então, é uma diferença que significa oposição. Jesus também falou das duas portas, a estreita e a larga, e dos dois caminhos, espaçoso e apertado. Então, é uma oposição. Ou você entra pela porta estreita, ou entra pela porta larga. Ou vai pelo caminho espaçoso, ou pelo caminho apertado. Mateus 7, 13 e 14. Então, você tem duas coisas se opondo e dando alternativas, um contraste. Dois senhores, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, Deus e as riquezas estão em oposição. E nós temos divisão entre filhos, Abel e Caim, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. Então, 2, além de ser um número associado a Cristo e a igreja, também revela diferença para o mal. Vamos ver a diferença para o bem, alguns exemplos de união, cooperação e testemunho confiável. Olha o que diz Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquintarão, mas um só como se aquintará? Se alguém quiser prevalecer contra um, 2 lhe resistirão. Tem o número 1 nesse texto? Tem, mas o foco principal é 2, porque é melhor serem 2 do que 1. Então, o foco aqui está no 2, não no 1. 1, nesse caso, também pode significar o homem, que é um homem sozinho, ele não vai longe, ele é insuficiente. Então, nós temos aí macho e fêmea, é uma união que produz frutos, fé e obras, também são dois aspectos que um coopera para o outro. Mas também o 2 representa testemunho confiável. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Outros exemplos. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão fique decidida. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele é chamado de a fiel testemunha em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Nós temos 2 testemunhas antes do dilúvio, Enoque e Noé. 2 testemunhas entre os espias trouxeram um bom relatório, Josué e Calebe. Os discípulos saíram para testemunhar de Cristo sempre de 2 em 2. E a Bíblia é composta de 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Eles são um duplo testemunho confiável de Deus para os homens. Então, 2 também, ele revela uma diferença em alguns aspectos de contraste ou oposição, outros aspectos no sentido de união, cooperação ou um testemunho confiável. Número 3. 3 é o número da perfeição divina. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
Os querubins, em Isaías 6,3, e os 4 seres viventes, em Apocalipse 4,8, declaram: Santo, 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 se referindo a Deus, a Trindade. Muitas pessoas dizem, principalmente os judeus, que não existe a palavra Trindade na Bíblia. E no Antigo Testamento também não tem essa questão da Trindade. Mas é estranho que os querubins, eles proclamavam Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes? Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito Santo. Então, indiretamente no Antigo Testamento, havia imagens de uma trindade em unidade. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Está vendo a perfeição divina? Jesus realizou o perfeito papel de rei, profeta e sacerdote. Ele não é só rei, ele também é profeta, ele transmite a palavra de Deus, e ele é sacerdote, ele intercede por nós diante do Pai. Em Apocalipse 1, 4 e 5, Jesus é descrito como sendo 3 coisas: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, se fala da perfeição da pessoa de Cristo. Por que não foram colocados mais elogios para Jesus? Porque 3 é suficiente. Fala da perfeição divina. A obra divina na vida do cristão. Nós somos salvos no passado, somos santificados no presente e seremos glorificados no futuro. Obra divina em nossas vidas. Fala da perfeição. Na palavra de Deus, o cuidado pastoral de Jesus o identifica como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Essas expressões aparecem no Novo Testamento, 3 vezes falando do pastoreio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós temos, através do apóstolo João, 3 definições de Deus. Em nenhum outro autor, em nenhum outro livro, você encontra uma definição de Deus tão resumida. A casa de Deus no Antigo Testamento é dividida em 3 partes: o tabernáculo, o pátio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Os dons da graça são fé, amor e esperança. E nós temos 3 atributos de Deus, mas esses se complementam: onipresença, onisciência e onipotência. 3 é também o número da ressurreição. Jesus ressuscitou no 3º dia. Jesus esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ressuscitou 3 pessoas quando esteve na terra: o filho da viúva de Naim, a menina de um centurião romano e Lázaro. No Antigo Testamento há registro de 3 pessoas ressuscitadas também: 1 Reis 17, 2 Reis 4 e 2 Reis 13. 3 também representa inteireza. O homem completo é formado por corpo, alma e espírito. A tentação completa tem uma natureza tríplice: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os inimigos do homem são 3: o mundo, a carne e o diabo. Jesus, no Getsêmani, Paulo, em relação ao espinho na carne, oraram 3 vezes diante de Deus para serem libertos da provação. Isso fala de uma provação completa. E a rejeição do Filho de Deus por este mundo foi completa, pois a inscrição na cruz foi colocada em 3 idiomas: no hebraico, no grego e no latim. O hebraico representa o mundo religioso, o grego o mundo intelectual ou cultural, aqueles filósofos gregos, e o latim fala do mundo político da época. Então, a rejeição do Filho de Deus foi completa pelos religiosos, pelos intelectuais e pelas pessoas com poder. Então, 3 também representa inteireza ou completude. Número 4. Número 4 é o número da criação. Esse é o número das coisas criadas e do mundo no qual vivemos. 4 é o número dos principais elementos: terra, ar, fogo e água. 4 são os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. São as dimensões do universo criado: comprimento, altura, largura e tempo, que é a 4ª dimensão. 4 são as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. São também as fases da lua: cheia, minguante, crescente e nova. Está vendo? Tudo apontando para as coisas criadas. A raça humana é descrita em Apocalipse 5:9 como toda tribo, língua, povo e nação. Todas as criaturas são divididas em 4 classes. Em Apocalipse 5:9 diz: toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar.
4 são os impérios mundiais nas visões de Daniel. O leão apontando para o Império Babilônico, o urso para o Império Persa, o leopardo para o Império Grego e a besta-fera, a última, do Império Romano. Então, o 4 está fortemente associada às coisas criadas por Deus. No 4º dia, em Gênesis, temos a conclusão da criação de Deus com o sol, a lua e as estrelas. O 5º dia são criados os pássaros e os peixes, e no 6º dia os animais terrestres e o homem. Então, colocando de lado as criaturas vivas, no 4º dia Deus criou todas as coisas deste universo. O 4º livro da Bíblia, Números, fala a respeito do que este mundo é, um deserto espiritual no qual caminhamos como peregrinos sem encontrar repouso. Então, Números fala qual que é o caráter real deste mundo. É como um deserto. Nós não temos aqui residência permanente. O 4º mandamento é o primeiro que se refere a este mundo. Lembra do dia de sábado para os santificares. Os 3 primeiros falam de Deus. A 4ª declaração do Pai Nosso é a primeira que menciona a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está vendo? 4 são as mulheres na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. 4 são as visões dos evangelhos para o verbo que se fez carne, Mateus, Marcos, Lucas e João. É como a criação tentando enxergar, sob 4 aspectos diferentes, a glória do Filho de Deus se encarnando e vivendo entre nós. 4 são os tipos de solo na parábola do semeador. Uma semente caiu à beira do caminho, outro em solo rochoso, outro entre espinhos e outro em um bom solo. Então, 4 é o número da criação. Número 5. 5 é o número da responsabilidade humana. O homem possui 5 dedos em cada mão, ele é responsável pelo que faz. Tem 5 dedos em cada pé, ele é responsável pelos caminhos que escolhe andar. E o homem possui 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Ele é responsável pelo que entra em sua alma e o influencia. Aqui está um exemplo muito bonito. Davi pegou 5 pedras quando foi enfrentar Golias. É só ler o texto em 1 Samuel 17:14. Mas o derrotou apenas com uma pedra. Ou seja, Davi fez a sua parte, se preparou para a batalha. Essa é a responsabilidade humana. Ele pegou 5 pedras. Mas, como Deus estava com ele, foi Deus que deu a vitória. A primeira pedra já derrotou Golias. Então, Davi não pegou só uma pedra. Ele foi responsável, porque a primeira ele podia errar, mas a segunda acertar e daí por diante. Mas como Deus estava com ele, essa obra de matar o Golias não foi de Davi, foi de Deus, através de Davi. Nós temos a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, ou seja, responsáveis, e 5 eram imprudentes, não foram responsáveis. 5 são os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei nos fala da responsabilidade do homem diante de Deus. Então, a lei de Moisés são 5 livros, e essa é a nossa responsabilidade diante do nosso Criador. Todos esses 5 livros têm mandamentos de Deus para o homem. 5 são as ofertas que o pecador deveria apresentar diante de Deus para ser perdoado, no livro de Levítico. Você tem a oferta queimada ou holocausto, a oferta de manjares ou de cereais, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão. 5 ofertas. Essa é a responsabilidade do homem diante de Deus. Número 6 é o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. O 6º mandamento fala do pior pecado que o homem pode cometer contra o seu próximo, assassinato. A 6ª declaração do Pai Nosso se refere ao pecado que habita em nós, perdoai as nossas ofensas. 6, então, gente, representa a imperfeição humana. O homem trabalha 6 dias na semana, mas suas obras passarão, pois são vaidade correr atrás do vento. Ou seja, o homem natural nunca irá agradar a Deus com seu esforço, com apenas as obras das suas mãos.
O máximo da imperfeição humana é representado pelo anticristo, o qual número é 666, ou seja, do homem, pelo homem e para o homem. Em vez de ser de Deus, por Deus e para Deus, o foco não é Deus, o foco é o homem. Ou seja, nós temos aqui o humanismo completo, onde não há lugar para Deus. E 666 significa a trindade da imperfeição humana. Nós vamos ver que o 777 e o 888 falam da perfeição divina. 6 vezes os homens afirmaram que Jesus tinha demônio. Você tem aí as passagens. O que nos fala da inimizade do homem natural para com Deus encarnado. 6 vezes os homens tentaram ao Senhor Jesus pedindo um sinal. Os fariseus, os saduceus, os discípulos, a multidão e os judeus. O que nos fala da incredulidade do homem diante do Filho de Deus. Gente, de onde que eu tirei esses exemplos? Foi desses livros. Principalmente aquele último lá em inglês, porque é tão rico, gente, essa questão dos números na Bíblia, que é algo assim maravilhoso. Então, 6 é o número do homem. Número 7 é o número da perfeição, natural ou temporária. Nós vamos ver que o número 12 também é um número perfeito, só que uma perfeição espiritual e eterna. Então, 7 é um número perfeito, mas falando da perfeição natural ou temporária. 7 é igual a 6 mais 1, que é o número do homem mais o número de Deus. Quando junta o homem com Deus, então nós temos a perfeição. O homem sozinho sem Deus é imperfeito, incompleto. Somente o homem com Deus é perfeito e completo. Então, 7 é igual a 6 mais 1. E 6 é igual a 7 menos 1. Ou seja, se você tira Deus da perfeição, então o que sobra é imperfeição, que é o número 6. A criação perfeita. Nós temos no 7º dia, 6 dias de trabalho, número do homem, mais um dia de descanso, o número de Deus. 7 pessoas são chamadas homem de Deus no Antigo Testamento, ou seja, elas são perfeitas, entre aspas, né? Diante de Deus. Moisés, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, Semaías e Gigadalias. 7 diáconos de boa reputação foram escolhidos para servir a igreja em Atos. Isso nos fala do perfeito serviço. Enoque foi o 7º desde Adão e agradou a Deus de tal forma que não passou pela morte. Aqui nós temos o perfeito homem. 7 dias depois que Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Isso nos fala da espera perfeita. No dia da expiação, Levítico 16, o sangue do novilho era aspergido 7 vezes no propiciatório, falando da perfeita redenção de Cristo. Davi foi o 7º filho de Jessé, e foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ou seja, Davi foi a escolha perfeita, a escolha de Deus. 7 níveis de louvores perfeitos para Deus em Apocalipse. Isso nos fala do louvor perfeito. Digno é o cordeiro que foi morto de receber 7 coisas: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Também no capítulo 7, versículo 12, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus. Esse é o perfeito louvor. É o máximo do louvor que o homem pode dar para Deus. 7 são os dons em Romanos 12. Fala da perfeição dos dons de Deus: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. 7 são as unidades em Efésio, fala da perfeita unidade, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. 7 são também as características da sabedoria que vem do alto, em Tiago, capítulo 3. A sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, misericordiosa, imparcial e sem fingimento, comparado com a sabedoria humana. 7 são as graças, em 2 Pedro, capítulo 1, fala da perfeita graça de Deus. Pedro fala: acrescentai a virtude o conhecimento ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Estas coisas existindo em vós, evitem que vocês se tornem infrutíferos na presença de Deus.
Filipenses capítulo 2, nós temos 7 passos na humilhação de Cristo, fala da humilhação perfeita, e 7 passos na exaltação de Cristo, a exaltação perfeita. Eu vou ler aqui para vocês, Filipenses capítulo 2, 5, olha que coisa maravilhosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, aí ele vai se humilhando, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a humilhação perfeita. Na sequência, nós temos 7 degraus exaltando a pessoa de Cristo, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Gente, muito bonito. O livro do Apocalipse é um livro de setes, numeral que é usado 56 vezes no texto, mostrando a perfeição de Deus ao julgar ou a tratar com a criação e a humanidade. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 espíritos de Deus, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 visões, 7 trovões, 7 cabeças, 7 diademas, 7 flagelos, 7 montes, 7 reis e 7 bem-aventuranças. Então, é a perfeição sobre o ponto de vista das coisas criadas. Uma perfeição natural ou temporária. Número 8. 8 é o número de um novo começo ou também o número da ressurreição. 8 é 7 mais 1. É o número da perfeição natural, mais o número de Deus, nos dá algo mais do que perfeito, uma perfeição espiritual. 7 fecha um ciclo, 8 é o início de um novo ciclo. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o 8º dia. 8 pessoas, Noé e mais 7, foram preservadas do dilúvio e deram início a uma nova humanidade. Essas 8 pessoas foram salvas e ressuscitadas, entre aspas, na arca, que é um tipo de Cristo. O filho varão era circuncidado no 8º dia após o nascimento. E circuncisão significa retirar fora a carne, para viver uma nova vida para Cristo. Arão e seus filhos foram consagrados durante 7 dias e iniciaram seu ministério no 8º dia. Ou seja, o verdadeiro serviço começa após a consagração e é realizado na base da ressurreição. O leproso era considerado limpo no 8º dia e, portanto, iniciava um novo momento em sua vida. A transfiguração de Jesus ocorreu no 8º dia, o que nos fala da sua glória no reino de Deus. Utilizando a gematria, ou seja, pegando certas palavras e somando o valor numérico de cada letra, todos os nomes de Jesus em grego estão marcados como número 8. Por exemplo, Jesus, você tem aí em grego as letras, a soma delas dá 888, ou seja, 8 vezes 111. Cristo também, número 1480, 8 vezes 185. Senhor, somando as letras, dá o valor de 800, 8 vezes 100. Emanuel, somando as letras, 25.600, que é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 50. Messias, o número 656, que é 8 vezes 82. E Salvador, 1408, 8 vezes 8 vezes 22. Gente, muito bonito. A palavra de Deus, ela é perfeita. Todos os nomes de Jesus em grego têm o selo do número 8, da ressurreição neles. Número 9. Número 9 é o número do Espírito Santo. 9 são os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 são os dons do Espírito. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, língua e interpretação de línguas. 9 são as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurado os que, 9 vezes é repetido, fala do caráter dos discípulos, que é uma obra que precisa ser formada em nós, e essa obra é efetuada pelo Espírito Santo.
O número 9 é um número também do fim ou da conclusão de algo. 9 é o último dos dígitos e, portanto, indica o fim ou a conclusão de uma série. As mulheres carregam seus bebês no ventre por 9 meses, concluindo assim a sua formação. O Senhor Jesus morreu na cruz na hora nona. É a conclusão do sofrimento do nosso Senhor na cruz. Muitos dos primeiros cristãos concluíam seus escritos registrando o número 999, que é a gematria da palavra amém. Se você pegar cada uma dessas letras no grego, amém, o número dá 999, ou seja, concluindo algo, indicando o fim da mensagem. Número 10. 10 é um número da total responsabilidade humana em relação a Deus. Você lembra que 5 é responsabilidade humana. 10, então, é o número da total responsabilidade humana em relação a Deus. 10 é igual a 5 mais 5. 5 é a responsabilidade humana mais a responsabilidade humana. 10 são os dedos das mãos e dos pés. O homem é totalmente responsável pelos seus atos e caminhos diante de Deus. Noé faz parte da 10ª geração de homens que pereceram no dilúvio, ou seja, Deus deu ao homem 10 gerações para ver se eles se tornavam responsáveis diante de Deus. Eles não conseguiram, então o dilúvio veio. O homem é responsável diante de Deus por guardar 10 mandamentos, está vendo? Total responsabilidade humana. 10% dízimo era o que Deus requeria que os homens trouxessem a ele. 10 fala da total responsabilidade humana em relação a Deus. 10 espias foram enviados por Moisés para percorrerem a terra prometida e trazer um relatório. Quer dizer, foram enviados 12, mas 10 trouxeram um relatório ruim e eles foram completamente responsabilizados. 10 são as virgens da parábola e todas deveriam estar esperando o retorno do noivo, mas 5 eram prudentes e 5 imprudentes, mas foram 10, apresentando a total responsabilidade do homem em relação a Deus. 10 servos receberam 10 minas para negociar até a volta do Senhor, responsabilidade humana. 10 são as parábolas do reino no Evangelho de Mateus. Nelas estão todas as coisas que o homem precisa saber em relação ao reino dos céus. 10 vezes Cristo disse, eu sou no Evangelho de João. Tudo que o homem precisa está em Jesus. E Cristo apareceu 10 vezes após a sua ressurreição. Quão grande foi a responsabilidade daqueles apóstolos. Então, eles são completamente responsáveis pelo testemunho da ressurreição do Senhor. Número 12. 12 é o número da perfeição, lembra? O 7 é da perfeição natural ou temporária. 12 é o número da perfeição espiritual ou eterna. Se 7 é o número da perfeição natural e temporária, 12 é o número da perfeição espiritual e eterna. 7 é igual a número 3, Deus mais a criação. 12 é a multiplicação de Deus e a criação. Ambos são números perfeitos. 7 é a adição, é adicionar, colocar junto, Deus mais a criação, Deus conosco. Isso é perfeito, mas é somente temporário. 12 é multiplicar, multiplicar é unir em um, é Deus vezes a criação. Não é Deus conosco, é Deus em nós. Isso é a perfeição, só que agora ela é eterna. Nós temos as 12 tribos de Israel, 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote. Essas coisas todas, gente, por toda a eternidade você vai ver lá 12 tribos de Israel. 12 são os pães na mesa da proposição no lugar santo. Elias preparou um altar com 12 pedras, e fogo caiu do céu e consumiu a oferta sobre eles. Ou seja, a glória de Deus é uma coisa eterna. Não foi o que o homem, o que Elias preparou, como se fosse um 7, com 7 pedras, uma perfeição humana, não foi uma perfeição divina. O sol que regula o dia e a lua que governa a noite tem 12 horas cada. 12 são os signos do zodíaco, completando o grande círculo nos céus, perfazendo 360 graus, ou seja, 12 vezes 30. A primeira vez que Jesus aparece e profere suas palavras em público foi com 12 anos de idade. Jesus escolheu 12 discípulos. Essa é uma perfeição eterna. Ele também disse que o Pai poderia enviar 12 legiões de anjos para socorrê-lo.
Como vimos, no livro do Apocalipse, o número 7, perfeição temporária, é encontrado em muitos lugares. Mas no novo céu e na nova terra e na nova Jerusalém, Apocalipse capítulos 21 e 22, você não encontra o número 7, mas apenas o número 12, que fala de perfeição eterna. Nesses dois últimos capítulos da Bíblia, que fala da eternidade futura, nós encontramos o número 12 em quase todas as coisas. 12 portas, 12 pérolas, 12 anjos, 12 apóstolos, 12 pedras preciosas, 12 fundamentos, 12 tribos dos filhos de Israel, 12 frutos da árvore da vida. A muralha da Nova Jerusalém tem 144 côvados, 12 vezes 12, e 12 mil estádios é o comprimento, largura e altura da Nova Jerusalém. Então, até o capítulo 20, a perfeição ela é temporária. O número 7 aparece muitas vezes. Mas os capítulos que falam da eternidade futura, que é alguma coisa eterna, o número 7 desaparece e aparece só o número 12, falando da perfeição espiritual ou eterna. Essa é a cena final do universo, e tudo o que está escrito nesses dois capítulos durará eternamente. E 12 é o último número que aparece na Bíblia, Apocalipse 22, 2. Gente, esses são os principais números com significado na palavra de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Agora, outros números aparecem menos frequentemente, mas têm os seus significados também. Não temos tempo, já são 9h30, senão nós iríamos entender demais. 11 significa imperfeição, desordem, desolação. 13 significa rebelião, apostasia, corrupção. 14 significa Páscoa, salvação. 30 significa maturidade. Jesus começou o seu ministério com aproximadamente 30 anos. 40 significa aprovação, teste ou disciplina. Jesus passou 40 dias no deserto sendo provado. Moisés, quando subiu no Monte Sinai, ficou lá 40 dias e 40 noites. O povo vagou pelo deserto durante 40 anos. Aquela geração incrédula que não acreditou em Deus. Então, 40 é um número muito significativo também nas Escrituras. 50 significa Pentecostes ou jubileu. 100 significa frutificação e vai dar frutos a 30, 60 e 100 por um. Isso fala da frutificação plena. 120 significa o limite da vida humana, que está lá em Gênesis capítulo 6. 144 significa a noiva de Cristo. 153 fala dos filhos de Deus ou do avivamento. E número 600 significa guerra. Então, nós temos muitos outros números que têm significados muito específicos, mas esses aqui que nós vimos são os principais, ok? Você tem aí um pequeno resumo. Essa tabela está lá no meu livro Redescobrindo a Sua Bíblia. Se você tem um livro lá nos apêndices, você vai encontrar, né, um pequeno resumo do número, os principais significados, os exemplos principais e as referências bíblicas. E eu consegui na internet também uma outra tabela, um pouco diferente da minha, e que inclusive tem mais números. Então fala do 70, do 99, do 70 vezes 7, que é o 490, do 42, do 49. Então eu deixei essas tabelas aí como uma referência para vocês. Gente, só falamos nos números. Então nós ainda precisamos falar das cores, dos animais, das plantas, das pedras preciosas e dos materiais. Então, nós temos ainda 5 grupos de coisas que têm significado espiritual, e eu acho, como eu disse, que a próxima aula eu não vou conseguir cobrir tudo, então provavelmente esse curso vai estender para 3 aulas.